Ixi. De novo. Então, vou abrir uma mensagem, depois eu vou pedir para o Ricardo fazer a nossa oração de abertura. A mensagem de hoje, que abre a gente, do livro Irmã Sheila, fala sobre o tema Nossa Vida. Que o suceder de nossa vida não seja apenas um aglomerado, um passar de dias ociosos, fúteis, vazios de significado. Que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Não importa a situação que ocupemos nesta vida na Terra. O grande executivo, o simples operário, a criatura humilde que passa despercebida de todos. Temos o nosso papel de importância máxima no desenrolar da vida. Não usemos a palavra como punhal para ferir, retalhar e destruir corações, causando mágoas, ódios e ressentimentos. Que a nossa palavra seja o bálsamo para aliviar a opressão, a tristeza, a escuridão que tantas vezes oprime os corações. Ah, quisera eu que entendessem agora o quanto na simplicidade da vida, no seu dia a dia, poderão ser úteis com sua diligência, seu amor, seu gesto de atenção, sua serenidade na hora certa. Que tal oportunidade não se perca ante tantas ilusões, tantas distrações do caminho. Que não sejam cegos da alma, caminhando rumo a um objetivo sem nada mais verem ao seu redor, deixando de semear, alimentando-se de glórias efêmeras, para ao fim colherem apenas o vazio e a desilusão. Semeemos enquanto caminhamos, sejamos generosos de amor, de sorrisos, de compreensão. De pequeninos atos é feito a vida. Deus não espera de nós que conquistemos o mundo, mas espera que conquistemos corações, que alegremos a vida dos sofredores, que ajudemos a erguer os caídos. Não foi entre grandes sábios que Cristo buscou seus discípulos. Buscou-os entre gente simples, cuja riqueza só estava no coração, na alma que floresceria com os seus ensinamentos. A glória do mundo é efêmera e traz o gosto do vazio e da desilusão. A conquista do reino espiritual nos dá a paz, a alegria imorredoura, a certeza de que jamais estaremos sós. Façamos a nossa escolha, portanto, buscando para começo o equilíbrio, o comedimento das emoções e a fé inabalável de que o Cristo é por nós, agora e sempre. Irmã Sheila, psicografado por Sônia Maria de Almeida, em Campinas. Então é isso, minha gente. Às vezes a gente acolhe, agrega, dá o sorriso, e às vezes é a gente que precisa desse acolhimento, desse sorriso. Então, quando a gente precisar, que a gente possa encontrar um colo amigo, como esse momento agora, porque eu também, que aqui vos falo, preciso também dos meus colos, também sou uma pessoa imperfeita. Todos esses estudos, em primeiro lugar, tenho certeza que são para mim e, consequentemente, para todos aqueles que estão ao meu redor. E tem os dias que eu consigo acolher algumas pessoas. E a gente vai tentando, assim, acolher mais do que doar, mas às vezes a gente precisa também desse acolhimento. Sejam muito bem-vindos. Ricardo, você pode fazer a nossa oração? Ah, peraí, acho que o Ricardo não está conseguindo a internet. Vânia, você pode fazer a nossa oração, por favor, para a gente começar?
Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Eu vou falar sobre heroísmo da resignação. O imediatismo dos interesses apaixonados confunde-a com demência ou pena em conta de deficiência de forças para poder investir violentamente contra as circunstâncias. Não falta quem se rebele contra os seus necessários impositivos. Taxam-na de covardia moral. Creem na ultrapassada nos dias voluptuosos do tecnicismo moderno. Todavia, a resignação é bênção lenidificadora quando a vida responde em dor e sombra, infortúnio e dificuldade aos apelos do homem. Alternativa redentora que somente os bravos se conseguem impor, reforça os valores espirituais para as lutas mais ingentes da inteligência e do sentimento. Não deflui de uma atitude de medo, porquanto isto seria receio injustificado ante as leis superiores, mas resulta de morigerada e lúcida reflexão que favorece o perfeito entendimento das imposições evolutivas. O conhecimento dos fatores causais, dos sofrimentos, premia o homem com a tranquila responsabilidade que assume em relação aos gravames que os motivaram. Quiçá a resignação exija mais força dinâmica da coragem para submeter-se do que requeria a reação rebelada da violência. Entre mentes, a atitude resignada não significa parasitismo nem desinteresse pela luta. Ao contrário, enseja fecundo labor ativo de reconstrução interior, fixação de propósitos salutares em programa eficaz de enobrecimento. Ceder agora, a fim de conseguir mais tarde. Aguardar o momento oportuno, de modo a favorecer-se com melhores resultados. Reagir pela paciência e mediante a confiança imbatível em Deus, apesar do quanto conspire aparentemente contra. Crer sem desfalecimento, embora as aparências aziagas. Porfiar no serviço edificante sem engendrar técnicas de astúcia permissiva quando tudo se apresenta em oposição. Manter-se na alegria, não obstante sofrendo ou incompreendido, abandonado ou vencido, expressa os triunfos da resignação no homem, consciente dos objetivos reais da existência na Terra. O metal em altas temperaturas funde-se. O rio caudaloso na planície espalha-se. A semente no solo adubado transforma-se. O cristão ativo na construção do testemunho resigna-se. A própria reencarnação é um ato de submissão, quanto à desencarnação, desde que ocorrem à mercê da vontade do aprendiz, que se deve resignar às exigências superiores da evolução. Resignação, por conseguinte, é conquistada da não violência do espírito que supera paixões e impulsos vis, a fim de edificar-se e triunfar sobre si mesmo, em consequência sobre os fatores negativos que lhe obstaculam o avanço libertador. Senhor, Criador de tudo e de todos, com toda a sua benevolência, com todo o seu amor incondicional, Tu bem sabes, Senhor, qual é o nosso objetivo aqui na Terra, nosso projeto divino, mas nós nem sempre temos total consciência dele. Vivemos a vida um dia de cada vez, como se fosse um grande quebra-cabeça, que a cada dia a gente tenta encaixar uma peça. Permita, Senhor, que conseguimos achar as peças de cada dia de nossa vida, através do amor, da tolerância, da compreensão e da nossa humildade. Estamos todos aqui agora, ávidos pela sua luz, profundamente inspirados em ser um canal aberto para a sua luz,
levando a sua energia de cura para cada um dos convidados aqui. E para nós também. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Precisamos da sua força, precisamos da sua luz. E nós não vamos desistir, não vamos abandonar, não vamos entregar. Porque cada queda, cada lágrima, cada tristeza será para nós um aprendizado. Que nós possamos dizer a todos os dias: eu jamais tive uma derrota. Eu tive vitórias e vários aprendizados. E que isso nos conduza sempre ao caminho da luz. E sempre de mãos dadas com o Senhor. Proteja-nos, ilumine-nos. Nós precisamos de Ti. E nós estamos contigo. Sentimos também a sua presença. Que possamos hoje ter uma noite iluminada, abençoada, com todos os ensinamentos, aprendizados e mensagens. E que mais um dia se cumpra através da sua vontade. Estamos no trilho, não queremos descarrilhar. Precisamos de Ti, Senhor, e temos a certeza absoluta na luz do Criador. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Vânia, por essa mensagem, por essa oração. É isso, né? Caiu, levanta rápido. Não é isso, Vânia? Com certeza. Caiu, levanta a poeira, sacode a poeira e levanta, dá a volta por cima. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa passagem daqui desse livro que eu selecionei. Acho que ele está lá na minha biblioteca. Acabei selecionando esse livro, que é um livro que é a última psicografia do Divaldo, chamado Vida Plena, e a gente leu há 15 dias atrás, e a gente está trazendo novamente uma mensagem, porque esse livro ele é repleto de mensagens de encorajamento, de força, para que a gente persevere, para que mesmo que a gente caia, a gente vai cair, mesmo que a gente se desequilibre, a gente vai se desequilibrar. Afinal de contas, nós somos seres humanos, né? E é no desequilíbrio que a gente percebe aonde que a gente tem que melhorar, onde que a gente tem que crescer, o que que a gente tem que modificar. Então, ele tem a sua proposta pedagógica positiva. Então, esse livro é um encorajamento diante de todas essas situações e um pouco também de uma explicação do momento que a gente está vivendo hoje na Terra, né? Eu não gosto muito de ficar falando, nós estamos passando por momentos muito difíceis, porque, na verdade, a gente sempre passou por um momento difícil, né? Vamos lembrar que os cristãos iam para a arena ser comidos por leões, né? A gente não passa mais por isso. Então, eu, dentro da minha ignorância, acho que aquele momento era um momento muito mais difícil. Mas talvez mais difíceis para nós, que não somos tão firmes na nossa fé como os antigos cristãos, né? E ela traz uma mensagem no início do livro, que já é uma mensagem ponderando a reflexão do diálogo. Que ela fala o seguinte: confia no teu esforço e na divina providência. Quem está sempre vigilante, pronta para auxiliar todos aqueles que se lhes entregam. Então, às vezes, eu passo muito por isso, não sei vocês, mas vira e mexe, eu falo, nossa, estou muito cansada, eu não aguento mais. E há momentos que esse não aguento mais, ele é importante. Ele é muito saudável para a gente decidir coisas que a gente está carregando dentro da gente e que não nos servem mais, são inúteis. Mas, às vezes, a gente fala, como a mensagem da Vânia, querendo entregar os pontos. E, nesse momento de entregar os pontos, é que a gente tem que confiar na divina providência.
porque ela está 24 horas vigilante, pronta para auxiliar a gente. Mente a mente... o título dessa passagem, desse livro, é Influências Espirituais. Porque nós separamos muito o que é da Terra do que é do plano espiritual. Mas os dois são um só. Só que o espírito num corpo, o espírito sem estar no corpo, mas no plano material, que são os espíritos desencarnados, mas que ainda ficam presos aqui na erraticidade. Por isso esse nome umbral, portal, né? Umbral vem de portal. A pessoa está presa num umbral, ela está presa num portal, ela não conseguiu transpor a barreira da sua mente aprisionada à matéria. Né? Então, por isso que ela está no umbral. Para cada um, o umbral é de um jeito. Para uns, o umbral é fixo numa determinada realidade, para outros já é de uma outra realidade. Né? Mas as influências espirituais nos atingem constantemente. Né? Somos médiuns, somos portadores da faculdade biológica mediúnica. Não é algo que você tira, né? É como você enxergar, como você ouvir, como você falar. Você tem geneticamente... Ai, meu Deus, espera aí. Geneticamente, você traz a sua mediunidade, né? Que você vem trazendo pela necessidade de reparação de equívocos do passado, para facilitar e diminuir a carga que a gente tem em relação aos nossos comprometimentos e endividamentos de outras vidas. E a gente, para ser médium, a gente não precisa estar dentro da casa espírita. Médium é médium em qualquer lugar. E ele vai sentir a influência dos espíritos em qualquer lugar. E isso vai fazer com que ele também tenha que ser mais disciplinado. Porque ele, sentindo a influência dos espíritos em qualquer lugar, ele pode ter a conexão com espíritos perversos em qualquer lugar. E ele precisa dessa disciplina. E, às vezes, ele precisa criar algum mecanismo de defesa que, para nós, né, que somos muito imperfeitos ainda, exige de nós mudanças de atitude. Né? E aí ele fala, mente a mente processa-se o intercâmbio entre os espíritos envoltos na indumentária carnal e os dela desvestidos. Ou seja, essa comunicação se dá por mente. A gente está o tempo todo recebendo e passando informações. Recebendo dos espíritos encarnados, que são nossos pares. Eu estou olhando para a Tati, estou recebendo informação dela. Estou olhando para a Vânia, estou recebendo informação dela. Estou olhando para a Lucione e para o Zé, estou recebendo informação deles, para o Ricardo. Mas se eu não estiver olhando para eles, eu recebo também? Continuo recebendo. Porque o espírito é energia, e a energia vai por onda. Né? Então, a gente recebe de quem a gente está vendo e de quem a gente não está vendo. A gente recebe de encarnados e a gente recebe de desencarnados. Sempre uma está influenciando outra mente. Não há isolamento de natureza mental entre os seres humanos, assim como de vibração entre todos os seres vivos. Ou seja, é impossível a gente se isolar desse intercâmbio mental. Quando você está andando na rua, às vezes, você sente uma tristeza, às vezes você sente... Jovem passa muito por isso. Porque jovem tem uma mediunidade muito ostensiva, é um momento, a nossa juventude é um momento que geneticamente a nossa mediunidade está muito ampla, muito aberta. E o que acontece é que, às vezes, ele está assim, se sentindo meio triste, meio melancólico, e acha que é um problema, porque brigou com o João, brigou com o José, mas, na verdade, ele está, às vezes, captando uma energia que ele nem sabe o que é aquilo. E como não entende essa natureza, assim como a maioria de nós adultos às vezes não entende, a gente acha que é uma coisa nossa, mas pode ser uma influência que a gente está sentindo ali naquele momento, né? E que a gente, como regra, e já vou me adiantando, a terapêutica é sempre o uso da oração. Mas o nosso comportamento também influencia na forma como essa influência vai ser determinante ou não na nossa vida.
O interrelacionamento mental é intenso porque emana de divinamente, ou seja, mesmo aquelas pessoas que são, entre aspas, que estão doentes emocionalmente, elas também têm uma mente divina, porque são filhos de Deus, que mantém a vida no universo, né? Então, essa mente, essa grande mente divina se comunica com a nossa mente interna, com essa mente divina interna que a gente tem, e todos nós vamos nos comunicando. Tratando-se de uma verdadeira guerra moral na qual o planeta Terra se encontra, a potência do bem experimenta a agressão do mal em incessante batalha. Ou seja, o que ele está dizendo aqui nesse livro que hoje tem acontecido muito, né? As pessoas que vão procurando fazer o bem, elas estão constantemente sendo bombardeadas por espíritos encarnados e desencarnados que não estão satisfeitos e felizes por conta da felicidade alheia. Porque quem faz o bem se torna uma pessoa mais feliz. Não tem como você fazer um bem de coração e não perceber que algo mudou dentro de você. Que você está mais feliz, que você está mais leve, que você está mais alegre, você está vendo a vida de uma outra forma. Mas por que, Catarine? Por que essas pessoas se irritam tanto com a felicidade do outro? Alguém aí tem um sentimento meio escondidinho. Bem escondidinho, porque aqui só tem gente perfeita, né? Todo mundo que está aqui nesse encontro hoje é um espírito perfeito. Mas será que tem escondidinho aí algum sentimento de inveja? Alguém tem isso? Alguém tem aí escondidinho algum sentimento de ciúme, alguma coisa assim? Pois é, essas almas são como nós. Também têm esses sentimentos, só que elas se deixaram levar por eles e algumas chegaram ao ponto da profunda loucura, porque entram em processos obsessivos e pensamentos fixos em relação àquilo. Mentes interessadas multimilenarmente na derrogada do amor. Vocês sabem que tem... Ó, aqui, preste atenção, tá? Tem mentes interessadas multimilenarmente na derrogada do amor. Ou seja, há milhares de anos perseguindo o amor. Tem livros que contam, né, de psicografia do Chico Xavier, que narram que alguns espíritos têm raiva até hoje de Jesus porque a sua mulher abandonou o lar para seguir ele. Porque seu filho deixou de ser um soldado romano que iria matar, destruir e fazer sabe lá o quê, para seguir o amor. Então, esse Jesus atrapalhou os planos, os projetos de algumas pessoas que estão milenarmente seguindo ele. Quer dizer, perseguindo. Não suportam contemplar o progresso da sociedade e a harmonia emocional entre criaturas humanas. Ah, eu estou vendo duas criaturas humanas bem? Não. É demais para mim. Não suporto ver essa felicidade. Desde remotos períodos do processo evolutivo que os inferiores, sem esforçar-se para superar as manifestações brutais, hão resolvido lutar contra aqueles que, passo a passo, galgaram os degraus do progresso. Olha que interessante, ó. Aqui ele já está dizendo que o progresso não se constrói nem se conquista de forma abrupta, é um passo a passo, cai e levanta, vai tropeçando, vai mais firme, agora eu estou cansado, para um pouco, é um passo a passo o progresso. E essas pessoas que estão mais felizes hoje, elas se esforçam muito para superar. Quanto que nós buscamos e nos esforçamos para superar os nossos dragões internos? Mas quem olha a gente somente rindo, feliz, não sabe as lutas internas que a gente vive. E projeta na felicidade do outro raios de profundo despeito, de inveja, de revolta, sem perceber que a eles também é dada a possibilidade de serem felizes, de fazerem o mesmo e de também arregaçarem as mangas para começar essa jornada que exige de nós, como a gente fez no estudo de ontem, disciplina, muita disciplina e muita coragem.
Os emissários da verdade sempre apareceram e trouxeram as diretrizes de segurança austeras para modificações das estruturas grotescas se modificarem e foram invariavelmente agredidos por tentarem modificar o vigente. Às vezes a gente fala assim, poxa, esse planeta aqui é um planeta que só tem gente perversa, né? Mas se vier uma pessoa boa, a gente ridiculariza, a gente diminui. Ó, o planeta só tinha... As pessoas pensavam o que no planeta? Extermínio, assassinato, estupro, pegar a posse do outro, pegar o lugar do outro, a mulher do outro, o marido da outra. As pessoas pensavam só nisso. Aí veio um ser iluminado, veio Jesus. O que fizeram? Crucificaram. Ah, então tá bom. Veio, pô, caramba, a gente recebeu Gandhi, um pacifista, alguém que foi lá e lutou pela mudança, transformação política do seu país. Uma pessoa veio fazer a diferença, trazer uma cultura de paz. O que fizeram? Assassinaram. Então, às vezes, a gente reclama que vive num ambiente muito hostil, socialmente falando, mas será que estamos preparados para viver num ambiente com pessoas mais iluminadas? Com pessoas que têm pensamentos diferentes? Porque quando essas pessoas chegam, a gente não dá ouvidos, a gente vai para a praia. Quando essas pessoas chegam, a gente vai viajar para... Não estou fazendo apologia para a gente não ir para a praia. Eu adoro ir à praia, amo. A natureza, para mim, eu não vivo sem a natureza. Eu estou falando no sentido de da gente nunca colocar um tempo disponível para ouvir alguém que tem algo de bom para passar para a gente. Algo que pode mudar, acrescentar a gente. E a gente precisa muito disso. Antes da gente começar a nossa reunião hoje, eu estava vivendo os meus conflitos. Acabou aquilo ali, oração, se refazer, se perdoar, se desculpar e vamos seguir a missão que a gente está aqui para, afinal de contas, tudo aquilo que é falado é ouvido. E o que é ouvido fortalece a gente. Então, a gente deixa de ouvir porque, eu não estou me sentindo bem. É um motivo para você ir, para você ouvir, porque você precisa desse alimento hoje. Não, mas hoje eu não quero ouvir porque... Mas quando que você vai ouvir? Cada vez é uma coisa, é trabalho, é filho, é não sei o quê. Tudo isso é importante, mas a gente tem que buscar um equilíbrio. Porque, afinal de contas, quando a gente for embora, tudo isso vai ficar para trás. Tá? Massacrados em hediondas perseguições, ofereceram-se como cobaias, que deveriam servir de exemplo e de modelo aos pósteros. Nesse interim veio Jesus. Antes dele, as guerras sanguinolentas e devastadoras dizimaram povos e nações, reduzindo-os ao pó, não ficando pedra sobre pedra, porque o ódio não derrubasse, a fim de atemorizarem os que viriam depois, olvidados da sua transitoriedade material. Vamos perseguir, não, Jesus, a gente não quer saber de Jesus, não. Esse Barrabás a gente não quer, a gente quer o outro Barrabás. O Barrabás que quer o fim da desigualdade social, que a gente vai poder ter dinheiro, porque esse Jesus não fala de perdoar. Esse Jesus fala para você seguir em frente. Não, quero não. Quero ali, enquanto ele não me pagar tudo que ele me deve, eu não largo mão dele. Que ele me deve, isso é a justiça. Tá? Logo renasceram em outras civilizações que também se deixaram consumir pelos vândalos e opressores, os quais... Calma aí, só um minutinho. Os quais, onde é que eu parei? Igualmente sucumbiram ao peso da morte, antes de serem traídos ou, por sua vez, perseguidos. Os céus ofereceram a beleza através da literatura, da arte, das construções magníficas, de modo a sensibilizar, mas os rebeldes, tornados vencedores inclementes, a tudo destruíram ou buscaram apagar da memória dos tempos. A tudo sempre submeteram suas paixões asselvajadas e transformaram em escombros e sombras do passado glorioso de um momento.
Então, ele vai narrando vários momentos em que espíritos nobres vieram à Terra, trazendo modificações, transformações em várias áreas, artística, na área da engenharia, na área musical, na área da beleza, em várias inteligências diferentes. Vários espíritos nobres vieram à Terra e foram perseguidos, massacrados, não foram entendidos, não foram acolhidos. E acho que a gente hoje entende muito bem o que é isso. Porque todas as vezes que a gente quer mudar um padrão, que a gente quer sair de um lugar para o outro, que a gente quer mudar alguma característica na gente, logo vem pessoas próximas, não são nem inimigos. Logo vem pessoas próximas a gente e nos censura, nos condena, nos critica, diz que agora a gente não faz mais nada, ou então diz, por que você está querendo fazer isso? Você não é assim. Né? Então, assim, drenam a nossa inspiração pela ânsia da mudança, que nos faz sentir seres mais livres, né? Então, a gente passa muito por isso. Então, você imagina esses seres que foram enviados, né? Foram todos profundamente perseguidos. Depois de Jesus, o excelso pacificador, as guerras continuaram, mais ferozes e aniquiladoras. Olha só. Gente, veio Jesus. E as guerras ainda foram mais aniquiladoras. Tivemos as cruzadas, cada um com as suas justificativas, porque nós somos muito ricos em criar justificativas. Em criar justificativas por aquilo que a gente faz e para aquilo que a gente não faz. A gente é muito bom. A gente é muito bom para ser sequestrado pelo nosso orgulho e nossa vaidade, né? Não vou fazer isso, não. Não. O fulano, a gente não para ouvir um outro ponto de vista, né? Bom, as areias dos desertos e as águas dos mares e oceanos, nas sucessivas mudanças do orbe terrestre, cobriram algumas dessas civilizações que lentamente foram descobertas, e a história hoje se debruça sobre suas lições, sem colher aprendizados que modifiquem o comportamento dos tempos a esse respeito. Com o advento do Consolador, no século XIX, o que é o Consolador? Vocês sabem o que é o Consolador? Alguém sabe o que é o Consolador? Tem alguém aí ou só... O Espiritismo. O Espiritismo. O Espiritismo, ele é chamado de o Consolador Prometido. Por que o Consolador? Porque veio acolher, veio consolar, veio agregar, né? Veio renovar, relembrar as palavras de Jesus. E muitas pessoas hoje têm criado boatos, feito comentários para difamar os conhecimentos do Espiritismo. É muito preocupante isso. Talvez eu não parei para me debruçar no que está sendo falado, nem me aprofundei nas partes que eles censuram e que criticam do Espiritismo, mas é muito perigoso a gente sair fazendo críticas sem ter um profundo conhecimento sobre o que estava sendo falado naquele momento. Porque, sim, o Espiritismo ele não veio para ser a religião do mundo, mas ele veio revelar a vida dos espíritos que somos todos nós. Por isso que é espiritismo. Não pertence a ninguém. É uma ciência dos espíritos. Se hoje todo o conhecimento do espiritismo for colocado ao chão, perseguido de tal forma que seja queimado como Inquisição, amanhã ele vai renascer em outro lugar. Com as mesmas palavras, falando do quê? Dos espíritos, porque é uma ciência que não pertence a ninguém da Terra, mas são conhecimentos que foram trazidos por espíritos desencarnados, tá? E vieram trazendo conhecimentos que nos relembravam o ensinamento de Jesus, a vida após a morte, a reencarnação, os processos de obsessão, a influência que os espíritos causam na nossa vida
e como a gente também influencia os outros espíritos, tá? Então, tudo isso é o espiritismo que vem nos revelar como um consolo, para que a gente não se sinta órfão diante dos acontecimentos, né? Quanto consolo traz, por exemplo, uma mãe saber que o filho dela desencarnou, mas logo, logo, na vida após a morte, ela vai poder reencontrar o seu filho amado. É um consolador ou não é? Quantas vezes a gente se sente injustiçado diante de uma situação e para que a gente não se prenda no ódio, na amargura, a gente sabe que a da nossa responsabilidade por ter cometido algo que influenciou aquela situação, talvez não nessa vida, mas numa vida pretérita. Então, assim, a gente consola a nossa alma do sentimento de injustiça que achávamos estar sofrendo. Quantas vezes a gente está vivendo uma situação e, através dos conhecimentos que os espíritos nos deram, nos sentimos mais consolados. Por isso que ele é o Consolador, que foi prometido por Jesus quando ele disse: não vos deixarei órfãos, né? Então, por isso que ele é o prometido, ele foi prometido por Jesus. A caridade distendeu o seu manto sobre a humanidade. Uma das propostas mais importantes de todo o projeto dos espíritos é nos ensinar o valor da caridade, do trabalho. O que é a caridade? A caridade é você acolher, é só você dar comida para uma pessoa na rua? Caridade é só você... Não, a caridade, às vezes, é você ajudar um filho de forma mais incisiva. Porque ele precisa, naquele momento, de uma pessoa que lhe dê essa firmeza. Isso também pode ser uma caridade. É você olhar para o outro e sentir o estado que ele está naquele momento e do que ele, de fato, ele precisa. Não o que você quer dar para ele. Mãe e pai, se pudesse dar para o filho, só dava o melhor. Né? Mãe e pai, se pudesse, só dava para o filho o melhor. Tudo de melhor. Escola melhor, curso melhor, saúde melhor, a namorada melhor, o namorado melhor. É o sonho de todo pai. Mas, às vezes, a caridade não é daquilo que a gente quer dar. A caridade é aquilo que o outro precisa. Mas sempre por trás uma intenção de ajuda, de amor. Porque mesmo que a gente faça errado, saiba disso. Se a nossa intenção é a melhor, a intenção é que vale. Porque Deus sabe que nós somos imperfeitos, nós estamos tentando. E nesse tentar, a gente vai descobrindo o que é bom e o que não é. E a intenção é o divisor de águas nesse projeto. Seu manto sobre a humanidade, convidando ao amor e à solidariedade, únicas maneiras de sobreviverem ao caos e facultarem a plenitude a todos. Entretanto, mais de 160 anos depois, houve pequena e insignificante mudança nos painéis da sociedade. O ser humano é belicoso graças ao instinto de conservação da vida, mas a razão que o ergue ao altar da sublimação tem por objetivo alterar-lhe a conduta combativa para labores criativos e não destrutivos. Olha que interessante. Ele não condena o ser humano por ser esse homem bélico, digamos assim, né? Ele entende que, por conta da nossa lei de preservação que nós temos na nossa consciência, nós temos essa característica exacerbada, mas que também cabe a nós desenvolver a nossa razão, para que, através dela, a gente consiga se educar e não sair por aí, né, agredindo todo mundo. Mas a gente vai agredir de alguma forma sem querer, porque a gente está caminhando. Quando isso acontecer, a gente humildemente reconhece, pede desculpa, não fica se martirizando, porque a culpa não ajuda em nada, e coloca no papelzinho: olha, da próxima vez eu vou ter que tentar fazer dessa forma, essa forma melhor, essa forma melhor. Vamos seguir em frente. Aparentemente, a vitória tem sido da ignorância e da impiedade. Realmente, no entanto, hoje brotam já em toda parte do planeta as plântulas da afeição e da solidariedade humana, contrapondo-se à perversidade e ao cinismo cruel dos maus. É tão difícil acreditar que, às vezes, na nossa família, a gente recebe
um filho que traz esse germe da maldade. Entre aspas, tá? Essa maldade. Um filho ou uma mãe ou alguém que você venha se juntar, que é perverso. Às vezes é difícil a gente reconhecer isso, mas quando a gente olha um para o outro, entendendo que esse estado de bem vai vencer, a gente consegue, inclusive nesse momento, impor uma caridade muito melhor do que aquela que a gente, na nossa vaidade, às vezes acha que é melhor. A nossa caridade é muito misturada ainda com as nossas vaidades, com os nossos orgulhos. Então, olhar para o outro na figura de Deus sempre nos ajuda a perdoar, nos ajuda a entender, nos ajuda a se posicionar, nos ajuda a muita coisa. E confiantes que, apesar de toda essa maldade, o bem ainda cresce de forma, ainda não, cresce cada vez mais de forma exuberante, né? A gente vai andando por aí, às vezes, por esse mundo de meu Deus, e a gente vai vendo pessoas, às vezes, simples, não tem uma tradição religiosa, não tem um conhecimento, não tem um estudo sobre nada, trazem lições para a gente de vida através dos seus comportamentos tão profundos, né? E a gente pensa assim, nossa, mas eu tenho tanto conhecimento, ainda me pego errando nisso, mas não tem problema. Vou mudar. Não te gerem conflitos e os tormentos que trazes de experiências malogradas. Olha aí, ó. Adiantei a frase dela, ó. Agora, quando te voltas para a edificação da verdade na terra. O que ela está pedindo aqui, a Joana de Ângeles? Olha, não fica num conflito toda vez que você fizer algo que não foi tão bem feito assim. Quando você fizer algo que não deu muito certo, não fica remoendo esse conflito. Não te permitas autopunição diante de alguma falência na execução do programa do bem. Insiste, pois certamente não é fácil. Mas se você quiser, você vai lograr. Gente, o nosso maior carrasco somos nós. Que fica ali, ó, remoendo, remoendo, remoendo. A libertação dos hábitos arraigados, agradáveis, porém dissipadores, é um desafio para almas sinceras. Às vezes a gente tem muita vontade de fazer o bem, mas a gente tem que entender que nós temos os nossos hábitos que não são bons hábitos. Mas, de alguma forma, parece que nos faz bem, porque a gente se acomoda, entra na zona de conforto, né? E é difícil você dissipar isso, é difícil você transformar isso. Mas se a gente persistir, a gente consegue. Eleva o padrão mental no momento que te vejas sitiados pelas tristezas, arrependimentos ou íntimas revoltas pelo fracasso de alguma tentativa. Persiste e repele a luta sem temor. Vencerás. Tenha mensagem de superação às ideias deprimentes e os valiosos tesouros do teu esforço. Ou seja, nós ainda temos o privilégio de viver no Brasil. Agora, quem quer morar fora do Brasil vai me matar. Por que nós temos o privilégio de viver no Brasil? Porque aqui a quantidade de livros que a gente tem de comunicação dos espíritos desencarnados não existe em país nenhum, porque vieram daqui, através do Chico Xavier, através do Divaldo, através da irmã Ivone Pereira, através de tantos médiuns valorosos que trouxeram mensagens de força e de encorajamento. Então, ela diz, a Joana, que além dessas mensagens, ainda tem o reconhecimento do nosso esforço. O que ela está falando? Reconhece o tanto que você está se esforçando. Você está tentando, reconheça isso, não fique só se punindo. Acenda a luz da alegria no teu espaço mental em sombras e conta com os teus mentores espirituais que te amam e estão envolvidos com o teu progresso espiritual. Vou dar uma adiantadinha por causa do tempo. Tem os direitos de errar, embora não o devas. Aí ela fala isso, né? Para que a gente não se acomode, porque você fala assim, não, ô Vânia, você tem direito de errar, e a Vânia fala, eu fiz isso mesmo, eu tenho direito de errar, qual o problema? Né? Então, ela fala, você tem o direito de errar, mas não, embora não devas.
Considera, porém, que as tuas dificuldades íntimas abrem campo vibratório para que a tua mente seja golpeada por outras mentes que te detestam. Isso daí, gente, é batata. Isso é batata. É impressionante quando a gente se deixa levar pela tristeza, pelo desânimo. Quem detesta você está adorando isso. Adorando isso, tá? E porque são insistentes os que te detestam, sutis, insaciáveis, logram dominar-te, dando-te a impressão de serem tais ocorrências mais geradas pela tua própria natureza, de forma que não te sintas ou não queiras a ajuda de outrem, encarnado ou desencarnado, porque o ego, nesses momentos, desvaria. Olha que interessante o que ela está falando aqui. Lembra que eu falei que o jovem principalmente tem isso, mas nós também temos? A nossa mediunidade, a gente recebe as informações do outro, toma atitudes intempestivas e toma isso só como sendo da nossa vontade. Quando, na verdade, a gente está recebendo ataques e a gente precisa reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Tá? Não tenho medo. Antigamente, eu era muito durona. Eu não queria falar para ninguém que eu estava precisando de ajuda. Para ninguém. Porque eu queria mostrar para as pessoas e eu pensava assim, gente, mas as pessoas já estão precisando de ajuda. Se eu falar para elas que eu também estou precisando de ajuda, como é que a gente vai fazer? Quem vai ajudar quem primeiro? Então, eu era muito durona nesse sentido. Agora eu estou numa fase de pedir ajuda para todo mundo. Qualquer coisa, eu já saio pedindo ajuda sem pena. Reage, recompõe-te, alma querida, certa do triunfo da tua imortalidade. Até Jesus experimentou a incidência da perseguição dos maus, influenciado pelos espíritos aliciadores de obsessões inomináveis. Na aparência, eles triunfaram na tarde da crucificação. Sem ela, no entanto, não teria ocorrido a ressurreição gloriosa, e com essa a permanente mensagem de amor do abandonado na cruz, na sinfonia poderosa do triunfador. Reconquista o terreno que ficou eivado pelos cardos e pedrouços. Volta a ele e semeia a luz para que se transforme numa escada ascensional de vitória. És o que te permitas mentalmente, ainda mais nesses dias calamitosos, em que tudo conspira em favor do pessimismo, da revolta e da insegurança. Testemunha o teu valor em processo de redenção e segue com júbilo arrebanhado os receosos que se encontram pela senda. Considera o teu amanhã da vida, acionado pela divina mente. Entrega-te e não te permitas mais titubear. Ah, Ivânia, a mensagem que você leu no início, né? A noite, quer dizer, cai, mas não desiste, por favor. A noite que te perturbava ilumina-se suavemente deste amanhecer de bênçãos. O dia logo esplenderá. Segue adiante para desfrutares na claridade libertadora. Eu sou a luz do mundo, afirmou Jesus. Sê a claridade que dele procede, e não terás mais trevas na tua mente e no teu coração. Então, essa é a nossa linda mensagem que vai ficar lá gravada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante os ensinamentos de hoje. Eu vou pedir, vou fechar agora vou parar a nossa gravação para que a gente possa entrar no trabalho de passe.